Olá, alunos do segundo ano da Escola Júlia Alenquer Fontinelli, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lília para mais uma videoaula de História. E o nosso assunto hoje é Iluminismo, então pega caneta, pega caderno, fica ligado, anota tudo e curte aí a nossa aula. Então, queria, primeira coisa, perguntar a vocês, o que vem a ser Iluminismo? Bom, o Iluminismo ele é um movimento filosófico, científico, que surge na Europa, especificamente na França, durante o século XVIII, certo? Esse movimento ele é muito importante porque ele vai mudar a forma de pensamento, a forma de ver o mundo, de comportamento, a forma de organização, mesmo social, econômica, política da época e vai influenciar a formação das sociedades que nós temos hoje, certo? Então, durante o século XVIII, na Europa, havia uma intensa circulação de ideias novas, ideias essas que eram baseadas no racionalismo, baseadas na razão. Desde o século XVII, a gente vai ter a revolução científica, a descoberta científica no campo da biologia, no campo da química, a criação de máquinas, a criação de instrumentos que vão possibilitar uma análise científica, e esse desenvolvimento da ciência, das ideias, ele vai circular na Europa, certo? E principalmente na França, onde a gente vai ter essa efervescência dessas novas ideias, certo? E aí, esses filósofos que vão se denominar iluministas, por que eles vão se denominar iluministas? A palavra que vem de iluminar, de lançar luz sobre o quê? Sobre a escuridão, sobre as trevas. E o que eles se referem quando eles falam de trevas? Eles estão se referindo a quê? Eles estão se referindo à sociedade da época, a sociedade do antigo regime, que era muito criticada pelos filósofos iluministas. Então, eles viam a Idade Média como a Idade das Trevas, por isso a necessidade dessa luz. E essa luz, ela só era possível a partir da razão, da razão humana, como é que o homem vai conhecer a natureza e a sociedade, não mais a partir de explicações religiosas, de mitos, de crendices religiosas. Mas os filósofos iluministas, eles propõem a explicação da natureza e da sociedade a partir da razão, dos sentidos, da ciência, da experimentação, da análise científica, ok? Então, esse movimento filosófico causa uma profunda transformação na forma de pensar dessas pessoas e rompe com todo o pensamento que se tinha antes, um pensamento baseado na questão religiosa, de olhar para a natureza, de olhar para o mundo, de olhar para a sociedade de uma forma a partir de um olhar religioso. E os filósofos iluministas vão dizer assim, não, nós precisamos olhar para a natureza, para o mundo, para as sociedades a partir de um olhar racional. Para os iluministas, o ser humano ele torna-se produtor do conhecimento. Os iluministas eles vão defender essa ideia tão importante de que o conhecimento, de que a ciência, nós humanos, podemos construir esse conhecimento e podemos construir esse conhecimento a partir da razão. A gente percebe hoje, por exemplo, nessa
pandemia, se fala muito da ciência. O que a ciência diz da pandemia? O que a ciência orienta? Porque a ciência, ela é justamente fruto desse movimento iluminista, desse tornar-se produtor do conhecimento baseado na razão, baseado na análise, baseado na experimentação, certo? Então, para os iluministas, a gente tem uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave do iluminismo? Razão, né? É a utilização da razão para encontrar a verdade. E para os iluministas, o conhecimento, ele só deveria ser considerado verdadeiro se ele pudesse ser comprovado, né? Evidenciado pela razão e para os sentidos. E aí, um dos grandes marcos da filosofia iluminista é o lançamento da primeira enciclopédia em 1751. Essa enciclopédia, ela reunia todo o conhecimento racional, né, que estava sendo produzido na época. Então, a gente vai ter desde a matemática até a filosofia, a arte, a música, e ela vai ser muito importante, né, para os filósofos, porque todo conhecimento vai ser, digamos que estava sendo produzido, vai ser reunido nessa enciclopédia, tá bom, gente? Que é uma enciclopédia que ela é pensada e é criada por dois filósofos muito importantes, que é o Diderot e o D'Alembert, né, que vão ficar muito famosos pelo lançamento da enciclopédia. É importante ressaltar, né, que para os filósofos iluministas, esclarecer é educar. A gente vai ter filósofos que vão se dedicar à educação, e eles vão se dedicar à educação a partir disso, a partir do esclarecimento. Né? Como educar, como construir pessoas a partir desse esclarecer. E o que é o esclarecer? Esclarecer é levar as pessoas a pensarem racionalmente sobre a sociedade, sobre o mundo, certo? Então, os homens são produtos da educação e da sociedade em que vivem. Né? Enquanto produtos dessa educação e dessa sociedade, o homem ele precisa renovar o seu pensamento, sua forma de pensar, para também transformar essa sociedade. E a gente vai ter também o império da ciência. Né? No século XVIII, a ciência já ganha uma importância fundamental. Até então, nós tínhamos o império, digamos assim, da religião, dos dogmas, do ceticismo da igreja, né, da fé. E a partir do século XVIII, com os iluministas, esse império da religião vai deixar, né, de existir, digamos assim, e vai dar espaço para um outro império, né, que é o império, ou seja, a utilização da ciência. Então, ela adquire um gigantesco poder de explicar o universo, explicar o funcionamento da natureza e de tudo que está à nossa volta. E aí o iluminismo, enquanto movimento filosófico, ele também fazia algumas críticas a essa sociedade e defendia também determinados pontos de vista, determinadas formas de pensamento político e econômico. A gente vai ver aqui primeiro o que os filósofos iluministas defendiam. Primeira coisa, os filósofos iluministas defendiam a igualdade jurídica. Para os iluministas, né, todos os homens nascem iguais. E se todos nascem iguais, todos devem ser iguais perante a lei. Isso para a gente é algo muito presente, né, no nosso dia a dia. Nós sabemos, né, hoje as constituições das democracias
tem esse pressuposto, tem essa base de que todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres, né? Independente de ser rico ou pobre. Mas lá no século XVIII, nós temos uma sociedade altamente desigual, né? Uma sociedade onde a gente tem os nobres, que é um grupo pequeno, cheio de privilégios, e a grande maioria que não tem privilégio nenhum. Então, os iluministas vão criticar essa forma de organização social. Os iluministas, eles vão defender a tolerância religiosa, que havia uma questão muito grande entre protestantismo e catolicismo. Então, eles vão defender essa tolerância, de que é necessário haver, né, uma tolerância e um respeito às outras religiões, às outras expressões religiosas. Os iluministas, eles vão defender, apesar, viu, pessoal, de atacar muito a igreja. A gente vai ver no próximo slide que os iluministas atacavam demais a igreja católica. Defendiam a liberdade de expressão, né, a liberdade de falar, de expor o seu pensamento, de expor a sua ideia. Inclusive tem uma frase do Voltaire, que é um filósofo iluminista que ficou muito conhecido, que é: não concordo em nada com o que você diz, mas defenderei até o último momento o direito de dizer. Né? Então essa é a liberdade de expressão, de educação, tão defendida pelos iluministas. Além disso, os filósofos também defendiam o direito à propriedade privada. Né? E esse ponto aqui ele é importante para a burguesia, que na época estava se fortalecendo cada vez mais. Né? Então, vai ser importante para os burgueses, porque os burgueses tinham a propriedade privada, detinham a propriedade privada e não tinham um reconhecimento, né, político dentro dessa sociedade. Além disso, a defesa do contrato como mediador das relações sociais. Vários filósofos vão dizer que o surgimento da sociedade, o surgimento do Estado, só é possível a partir de um contrato entre o povo e o governante. Então, esse contrato, esse acordo que a população, que o povo faz com o governante, que lhe dá o direito de governar. E, além disso, os iluministas vão defender o liberalismo econômico e político. Né? Nesse liberalismo econômico, a gente vai ter a não intervenção do Estado na economia. Durante toda a Idade Moderna, a gente vai ter uma política econômica baseada no mercantilismo, baseada na intervenção do Estado, na intervenção do rei nas questões econômicas. E isso vai ser muito criticado pelos filósofos. Além disso, eles vão defender também a divisão dos poderes dentro do Estado, né, que é Montesquieu, que vai defender que o poder ele deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, o executivo e o judiciário, além da formação de governos representativos, que é o caso hoje das democracias. Além disso, pessoal, o iluminismo criticava o quê? O absolutismo monárquico, né? O poder absoluto dos reis era muito criticado pelos iluministas. O mercantilismo, que foi o que eu falei agora, que é essa intervenção do Estado na vida econômica. Se criticava também a tese do direito divino dos reis, né? Que é o que vai fundamentar o absolutismo monárquico, de que os reis eles devem ter todo o poder porque eram escolhidos por Deus. Os filósofos vão dizer assim: não, os reis têm o poder porque o povo o deu o poder. Né? Então, eles vão criticar esse absolutismo monárquico, esse direito divino dos reis. E vão criticar também a participação da igreja na vida pública, né? Esse controle, esse domínio que a igreja tinha sobre o conhecimento, sobre a educação, sobre a cultura, sobre a sociedade da época, ok? Agora eu quero convidar vocês para ir lá no livro de vocês,
e dar uma olhada nos filósofos, nos principais filósofos iluministas, aprofundar um pouco mais a leitura, o conhecimento e qualquer dúvida, estamos por aqui, tá? Desejo a todos uma boa leitura, bons estudos e até a próxima.